Olá, pessoal. No vídeo de hoje nós vamos começar um outro tópico do nosso curso. A gente vai começar a falar sobre os números binomiais. Números binomiais, se a gente parar para ver com calma, a gente já falou bastante sobre eles, tá? Por quê? O que é um número binomial? A representação, né, a notação que a gente usa para falar sobre o número binomial é essa aqui. Algum número natural no numerador, algum número natural no denominador. Beleza? E qual é a fórmula que a gente usa para calcular isso? É essa aqui, n fatorial sobre p fatorial vezes n menos p fatorial. Opa! Se a gente olhar para o vídeo em que a gente falou sobre a fórmula das combinações simples, a gente vai ver que essa fórmula aqui é exatamente a fórmula que a gente usa para calcular o número de combinações de n elementos para p lugares. Então, números binomiais, na realidade, são coisas que a gente já trabalhou. Um número binomial nada mais é do que uma combinação, do que uma combinação simples, certo? Mas por que que a gente fala sobre ele com esse outro ponto de vista? Primeiro, porque essa notação aqui também é muito usada. E segundo, porque esses números aparecem no binômio, como a gente vai ver nas próximas aulas, tá? Então, isso aqui está muito relacionado com o binômio de Newton. Então, vamos ver alguns exemplos aqui rapidinho, antes de a gente falar mais sobre algumas propriedades dos números binomiais. Tá? Então, só relembrando, né? Como que eu faria, por exemplo, para calcular o binomial de 5 sobre 2? Então, assim como ocorre no caso hum, quando a gente tem alguma fração, esse número de cima aqui é chamado de numerador do número binomial, beleza? E o número daqui de baixo também é chamado de denominador. Então, a gente costuma chamar isso aqui de binomial de n sobre P, tá? Binomial de n sobre P, que é a mesma coisa que combinação de n, certo? É P a P. Então, como é que a gente faz? A gente começa fazendo o fatorial do que está no denominador, então 2 vezes um, e em cima a gente começa com o numerador e vai diminuindo ele até ter o mesmo número de termos que a gente tem embaixo, tá certo? Isso é o que a gente aprendeu quando a gente fez combinações simples sem usar fórmulas, não é isso? A gente começa fazendo um, como se fosse um arranjo, como se fosse simplesmente um problema com um princípio multiplicativo em que a ordem ela importasse. Então, o que é isso aqui, né? Combinação de 5, 2 a 2. Então, eu tenho que escolher 5 elementos para dois lugares, sem levar em consideração a ordem. Então, eu começo fazendo como se a ordem importasse. Então, eu teria 5 opções para o primeiro lugar, 4 para o segundo lugar. Só que isso seria se a ordem ela fosse importante. Como a ordem não importa, porque é uma combinação, eu tenho que dividir pelo fatorial do número de lugares para desconsiderar todas as permutações possíveis desses objetos que eu escolhi. Isso aí a gente já viu lá atrás em outro vídeo, tá certo? Então, que resultado que vai dar isso? 5 vezes 4 dá 20 sobre 2 dá 10. Então, a resposta aqui é 10. Da mesma forma, se eu quisesse fazer binomial de 5 sobre 3, aí o que é isso? É a mesma coisa que combinação de 5, 3 a 3. Então, eu vou ter ó, no denominador o fatorial do denominador, 3 vezes 2 vezes um, e em cima eu reduzo o numerador até eu ter o mesmo número de termos que eu tenho embaixo. Vai cancelar esse 3 com esse outro 3 que eu tenho aqui, e vai restar o quê? 5 vezes 4 sobre 2 também deu 10, da mesma forma. Ok? Pronto, então essa é assim que a gente faz para calcular os números binomiais. Primeiramente, a gente já sabe calcular eles porque eles são combinações, certo? É outra forma de representar a, a- as combinações simples, tá certo? E isso aqui nos dá uma propriedade que é muito importante e que vai ser utilizada em outros vídeos, certo? Mais na frente. É que o binomial de n sobre p é sempre igual ao binomial de n sobre n menos p. Mas como assim, professor? O que é que o senhor está querendo dizer? Bem, é exatamente esse exemplo que a gente tem aqui. Ó. Aqui eu tenho n igual a 5, p igual a 2. Então, n menos p, 5 menos 2 dá 3, né? Então, aqui eu tenho n igual a 5 e p igual a 3. Então,
com 5 em cima e 2 embaixo, dá o mesmo resultado que se eu tivesse 5 em cima e 5 menos 2 embaixo, tá certo? Então, na realidade, uma outra forma de a gente escrever isso aqui é: se a soma dos denominadores der igual ao numerador, os números binomiais são iguais, certo? Como que eu justifico isso com uma demonstração, certo, de verdade, né? De fato, porque quem é que é binomial de n p a p, binomial de n sobre p? Pela fórmula lá em cima é n fatorial sobre p fatorial vezes n menos p fatorial. Perfeito. E binomial de n sobre n menos p, quanto é que dá isso? Isso aqui vai dar n fatorial sobre fatorial do denominador, então n menos p fatorial, vezes quem? Numerador menos denominador fatorial. Só que quanto é n menos p? Isso aqui vai dar menos n menos p, não é isso? Então, n menos p, cancela o n com menos n. Aqui ficou mais p na realidade, desculpa. Então, no que é que a gente tem de verdade, né? N menos p fatorial aqui, e aqui só ficou o quê? P fatorial. Então, é a mesma coisa que eu tenho aqui. P fatorial e n menos p fatorial do lado de cá. Então, está demonstrado que vale essa fórmula aqui. Uma outra fórmula que é muito importante, que vai ser usada posteriormente, é a chamada relação de Stiefel. A relação de Stiefel fala sobre binomiais consecutivos, certo? Como assim? São binomiais que têm o mesmo numerador e que os seus denominadores, a diferença entre eles é igual a 1. Então, o que a relação de Stiefel diz é que binomial de n sobre p somado com binomial de n sobre p mais 1 tem uma fórmula para isso em termos de outro binomial. Isso aqui é o binomial de n mais 1 sobre p mais 1. Tá certo? Vamos ver um exemplo dessa fórmula? Bem, então, com as contas que a gente já tem aqui, né? Então, eu já tenho que 5 sobre 2 dá 10, tá? E binomial de 5 sobre 3 também dá 10. Então, eu estou com o mesmo numerador, 5 e 5, e a diferença entre os denominadores é 1. 1, né, que é esse 3 aqui, é 1 a mais do que o 2 que eu tenho no outro. Então, pela fórmula, eu tenho que adicionar 1 no numerador. Então, ao invés de ser 5, eu vou olhar para 6 agora. E vou olhar para o maior denominador que eu tenho, tá? Recapitulando só aqui, ó. Aqui eu tenho n e n. Aqui eu tenho n mais 1. Então, como aqui eu tenho 5 e 5, aqui eu vou ter que olhar agora para 6. Aqui embaixo eu tenho p e aqui tenho p mais 1. Então, o maior denominador é quem vem para cá, para baixo, tá? Então, por isso que aqui ficou 6 em cima e 3 embaixo, ok? Vamos ver, então, como que fica isso, né? Pela fórmula que a gente falou, isso aqui vai ficar denominador 3 vezes 2 vezes 1, e em cima 6 vezes 5 vezes 4. 3 vezes 2 dá 6, 5 vezes 4 dá 20, e 20 realmente é igual à soma de 10 com 10, tá certo? Então aqui a gente tem um exemplo dessa fórmula sendo utilizada. Só mais uma observação antes de continuar, é que esses dois binomiais que eu tenho aqui em cima são chamados binomiais complementares. Binomiais são complementares quando a soma dos denominadores dá o numerador. Eles têm que ter o mesmo numerador e os seus denominadores, a soma deles tem que ser igual ao numerador. Binomiais complementares são sempre o quê? São sempre iguais. Então vamos demonstrar agora a relação de Stiefel. Vamos ver que ela realmente é satisfeita, tá certo? Então como que a gente faz isso? Vamos começar olhando para o que é binomial de n sobre p mais binomial de n sobre p mais 1. Usando a fórmula, isso aqui vai ficar n fatorial sobre p fatorial vezes n menos p fatorial, mais, aí agora, n fatorial sobre p mais 1 fatorial vezes n menos p mais 1 fatorial. Fica n menos p menos 1 fatorial.
que é que eu posso colocar aqui em evidência? Bem, eu posso obviamente botar em evidência o n fatorial que eu tenho em cima. E embaixo, o que é que dá para botar em evidência? Ó, esse p fatorial que eu tenho aqui, ele está relacionado com esse p mais um fatorial que eu tenho aqui, né? De que maneira? Bem, p mais um fatorial é igual a p mais um vezes p fatorial. Da mesma maneira, esse n menos p fatorial que eu tenho aqui também se relaciona com esse n menos p menos um fatorial que eu tenho aqui. Como que acontece isso? Bem, n menos p fatorial é n menos p vezes n menos p menos um fatorial. Ok, então dá para a gente fazer o seguinte. Entre esses dois aqui, esse p fatorial e esse p mais um fatorial, o menor dos dois é p fatorial. Ele aparece tanto aqui como aqui, nos dois termos. Então eu posso colocar em evidência também o p fatorial. Entre os outros dois termos, tá certo? Entre esse termo aqui, esse n menos p fatorial, e esse n menos p menos um fatorial, o menor dos dois é o n menos p menos um fatorial. Então também posso botar esse termo em evidência. Tá? Então vai ficar vezes n menos p menos um fatorial. E o que é que eu multiplico agora? Bem, o que é que resta no meu primeiro termo, na minha primeira fração, nessa daqui? Já coloquei o n fatorial aqui, já coloquei o p fatorial, eles já apareceram aqui. E aqui eu tenho n menos p fatorial, daqui só veio n menos p menos um fatorial. Então restou ainda quem? N menos p. Então desse termo me resta 1 sobre n menos p. Mais, do segundo termo, o que é que me resta? No segundo termo, eu já coloquei em evidência n fatorial e o n menos p menos um fatorial daqui. Então, me resta o p mais um fatorial, que eu já coloquei o p fatorial. Então, ó, p mais um fatorial é p mais um vezes p fatorial. Quando eu coloquei o p fatorial em evidência, restou o p mais um. Então, ficamos com 1 sobre p mais um. Agora, fazendo a soma dessas duas frações ali dentro daqueles parênteses, vai ficar n fatorial sobre, vamos lá, p fatorial, n menos p menos um fatorial, vezes, então multiplico os dois denominadores, vai dar n menos p vezes p mais um, aí divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. N menos p vezes p mais um dividido por n menos p dá igual a p mais um, mais n menos p vezes p mais um dividido por p mais um dá n menos p. Cancela o p daqui com o p de cá. E de fato, o que é que ficou? Eu fiquei com 1 mais n, que é a mesma coisa que n mais um. Então, quando eu faço n mais um vezes n fatorial, isso resulta em n mais um fatorial. N mais um fatorial. Sobre o que mais? O que é que eu posso juntar mais aqui? Ó? Quando eu junto p fatorial daqui com p mais um daqui, pelo que a gente viu aqui em cima, isso dá p mais um fatorial. Então, eu fico também aqui embaixo com p mais um fatorial. Vezes quem? Quando eu junto esse n menos p daqui com esse n menos p menos um fatorial, então, por essa expressão que a gente escreveu, isso dá n menos p fatorial. Então, chegamos a n menos p fatorial. Beleza, então, essa expressão que a gente chegou aqui, essa expressão agora, ela é igual a essa soma. Ela é igual a essa soma daqui. E por que que ela é igual a isso? Bem, realmente observa que ela está muito parecida, né? Porque se eu desenvolvesse essa expressão, eu ia ter n mais um fatorial no numerador, da mesma forma que eu tenho aqui, ia ter esse termo aqui, o fatorial desse termo no denominador, da mesma forma que eu tenho aqui. E o que mais que eu ia ter aqui? Tá? De fato, vamos escrever o que é que seria n mais um, binomial de n mais um sobre p mais um. Isso aí seria n mais um fatorial sobre p mais um fatorial vezes, aí vamos lá, n mais um menos p mais um fatorial.
Aí o que é n mais um menos, p, menos p mais um, né? Vai ficar n mais um fatorial aqui em cima, e embaixo p mais um fatorial vezes n mais um menos p menos um fatorial. Mais um com menos um cancela. Então ficou n mais um fatorial sobre p mais um fatorial vezes n menos p fatorial. Realmente é a mesma coisa que eu tinha aqui, né? Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Beleza? Então pronto, pessoal. Com isso eu finalizo essa aula e a gente continua no nosso próximo vídeo, tá? E a gente vai começar a relacionar os números binomiais com o binômio de Newton, tá certo? Então espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.